Eu gostaria de falar hoje, irmãos, fazer um paralelo entre ambientes de aprendizado, ambientes de conhecimento, ambientes de amadurecimento e de elevação de nível. E eu queria comparar dois ambientes, onde você aprende, onde você cresce, onde você conhece, enfim, o ambiente natural e o ambiente espiritual. Então, são dois ambientes que eu queria trazer uma comparação para você. E eu queria, de início, então eu queria fazer, irmãos, gostaria de fazer uma comparação entre o nosso ambiente de aprendizado natural e o nosso ambiente de aprendizado espiritual. Por quê? Porque o ambiente de aprendizado espiritual é o ambiente de Jesus, onde ele fala: aprendei de mim. Amém? Isso tem a ver com uma pessoa. Isso tem a ver com valores que você recebe de uma pessoa e que te forma, que te transforma em alguém prático e não só alguém que tem uma tese, uma teoria. Se a gente fosse falar do ambiente natural, esse é um ambiente espiritual. Aprendei de mim, né? Amém? Se a gente fosse falar do ambiente natural, a gente cairia nessa instituição que é a escola, que é uma bênção. Nós temos uma escola aqui, sim ou não, irmãos? Porém, a escola, ela, por alguns motivos que eu não consigo explicar para você agora, ela retirou alguns elementos do aprendizado que são muito importantes e que nós o recolocamos de volta na igreja. E é por isso que você se sente tão bem aprendendo do Senhor Jesus na igreja. Porque nós, como igreja, trouxemos de volta elementos que foram perdidos com o modelo aluno-professor. Quem é o aluno? Normalmente é uma pessoa que não sabe nada. Amém, irmãos? Quem é o professor? Normalmente é uma pessoa distante, ausente, aquele superastro, aquela pessoa intocável, que você mal consegue fazer uma pergunta porque você acha que ele vai falar que você talvez já deveria saber o que você não sabe. Então, esse circuito, ele gera para nós uma espécie de um vício, aonde você aprende racionalmente e se satisfaz intelectualmente. Como você está entendendo o que eu estou falando? Mas, na verdade, a sua prática ela fica muitíssimo deficitária. Então, esse modelo, ele remonta lá da Idade Média, com os gregos, certo, irmãos? Estão lembrando aí? E depois com o Iluminismo, onde a razão tomou o lugar de mais importância do que a fé. Quantos lembram isso aí da escola? A razão é mais importante do que a fé. Então, esse nosso ambiente escolar, muitas vezes, ele nos tira daquilo que é o essencial do aprendizado, que é uma coisa chamada transformação. O objetivo de Deus em trazer você para próximo dele é te transformar em uma bênção. Repita comigo: eu sou uma bênção. E é por isso que nós fazemos tanta questão e colocamos tão forte a ideia de sermos um curso presencial. Eu sei que tem uns ceifeiros online, sejam muito bem-vindos, graças a Deus pelos ceifeiros online, ele tem vários motivos de estar acontecendo, mas nós privilegiamos a presença do aluno com o seu professor. E nós damos valor também ao professor pelo fato dele ser um pastor. Ah, pastor, mas como assim? É porque ele tem uma espécie de uma unção, vamos falar assim, algo diferente para te passar que está na vida dele. Quantos estão entendendo isso? Então, pastor, você diria, como que eu aprendo? Você aprende
com elementos como atenção voltada e direcionada para você. Concorda que numa escola, eu já participei de classe com 500 alunos, irmãos. Concorda que é diferente? E a gente ganha um vício. Qual que é o vício? Uma vez que eu tenho um diploma, e nós vamos te dar um canudo em nome de Jesus, amém? Eu tenho um diploma, então eu sou, entre aspas, uma bênção. Eu sou um engenheiro, sou um advogado, e eu sou melhor do que aqueles que não estudaram, por exemplo. E aonde vai parar isso? Muitas vezes vai parar no essencial, que é a transmissão de vida. Está entendendo ou não? O ambiente espiritual de aprendizado, irmãos, ele tem a transmissão de vida com uma atenção voltada para você, comprometida com você. Olha Deus no ambiente sobrenatural. E eu estou fazendo só uma comparação rápida para trazer você comigo para um ambiente que eu quero, que é o ambiente espiritual, e tirar os vícios do ambiente natural. Olha Deus, na viração do dia, Deus vinha estar com Adão e Eva. Na viração do dia. O que é isso, a viração do dia? É uma hora onde ele liga o ar-condicionado, entre aspas. É onde o sol baixa, onde você tem aquela brisa da tarde. Olha o ambiente de crescimento, de aprendizado. Olha o ambiente certo de maturidade. É um pai falando com seu filho, não é um professor falando com um aluno. Quantos estão entendendo? Ainda que o filho seja um aluno. Então, esse elemento que é pessoal, que é o discipulado, algumas culturas chamam de iniciação, a cultura judaica, né? Faz a iniciação, é um ambiente de transferência de valores, transferência daquela força que está no mentor ou no professor para o seu aluno. Aleluia! E existem alguns elementos que eu quero trazer para você hoje, que eles são importantíssimos para o nosso crescimento e que muitas vezes a gente abre mão, porque nós estamos muito acostumados com essa metodologia, esse paradigma professor-aluno. Alguns elementos que o Senhor Jesus trouxe de volta para nós como igreja, sim ou não? Amém? Um deles é que o aprendizado, ele sempre deve respeitar algo primordial, que é a identidade daquele que aprende, ou, entre aspas, do aluno. Qual que é a minha identidade e a sua identidade? Nós somos filhos. E os filhos, eles se aproximam dos seus pais. Qual que foi o elemento que foi tirado, então, na educação tradicional, no ambiente natural de aprendizado? A aproximação. Essa aproximação que nós trazemos de volta aqui na igreja, quando nós fazemos uma consolidação. Quantos já fizeram consolidação aí? Deixa eu ver. Aleluia. O que é isso, pastor? Nós nos aproximamos. Estamos juntos, porque nós somos filhos. Então, é um filho ensinando para outro filho. Está entendendo ou não? Aleluia. Então, esse elemento, ele é fundamental para o seu crescimento espiritual. Você precisa ter no seu coração essa aproximação de ousadia do filho que se aproxima e ele quer receber daquela pessoa que está movida pelo Espírito Santo para ensinar. E existe uma metáfora que eu gosto muito, que é quando o gatinho ou o cachorrinho está amamentando, e ali tem os seus filhotes. Qual que é o filhote que fica mais forte? É aquele que vai e põe a perninha lá, ele vai lá e quer mamar. É ou não é? Não é? É verdade? Mas, pastor, e eu? Você também é assim, com todo respeito, guardado as devidas proporções. Você quer se aproximar, você quer receber, você quer
ter aqueles valores que já estão incrustados, consolidados na personalidade, no coração daquele que está te ensinando, e você deseja isso e você se aproxima. Quantos estão entendendo? Aleluia. O outro elemento que foi retirado com a educação tradicional dos gregos, professor-aluno, e que nós herdamos um vício, e às vezes atrapalha muito na transmissão daquilo que nós temos de grande valor, que é o conhecimento do Senhor, da palavra, é o amor. Sabe, irmãos, o coração, ele vem antes do resultado. Quem sabe lidar com corações, quem aprendeu a lidar com pessoas, ele normalmente atinge resultados maiores do que quem não sabe. Por quê? Porque o resultado ele é obtido através de um coração, mas nós nos esquecemos disso, muitas vezes. Então, nós projetamos o resultado e esquecemos que nas nossas mãos o Senhor Jesus nos deu corações. Ele nos deu corações. E nós vamos fazer a obra com os corações que Ele nos deu. Sim ou não? Pastor, eu estou aqui para entregar meu coração ao Senhor. E eu quero ser o instrumento do Senhor. Quantos estão repetindo isso? Aleluia! Mas quantos foram machucados, magoados, pisados, e porque entregaram o seu coração para alguém que considerou você como um instrumento mecânico de resultado? Meu Deus! Você entendeu por que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, sim ou não? Então, pastor, quer dizer que lá na célula você é o melhor instrumento de Deus? Vai. Com isso que você está recebendo aqui nos cursos, com essa unção, com essa visão, claro que vai. E Deus tem planos para você, para usar a sua vida. Mas o padrão do mundo, muitas vezes o vício do mundo nos atrapalha. Porque nós pensamos aonde? A execução, a glória, a vitória. Nós somos importantes, especiais, e nós sabemos fazer as coisas, etc, etc. Da onde vem esse negócio? Do mundo. Porque Jesus, meu irmão, Ele quer ver você uma bênção. E foi por isso que Ele entregou a vida dele por você. Amém? Então, todas as vezes que nós estamos à mesa com os filhos, nós sempre observamos e atentamos que temos diante de nós corações desejosos de serem cheios da palavra e do Espírito. Eu sou instrumento. Levanta sua mão profeticamente assim. Eu sou instrumento da manifestação do Espírito e da palavra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é por isso que é tão bom esse aprender de mim. É tão bom quando você está perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, um pai, uma esposa, um marido, um pastor, um líder, que ele consegue transmitir para você de acordo com o que Deus tem para você. Você não é uma massa, um número, um ajuntamento. Você não é isso. Você é um filho e que tem um propósito. Então, a educação, primeiro, ela deve respeitar a identidade. Filho. Você está lidando com filho. Não com uma massa de manobra. Você está lidando com uma esposa, com um marido, com um pastor, com um discípulo, com um membro, com um discipulador. Amém, irmãos? E outro elemento que acabou sendo extraído é o propósito. Então, sempre que nós estamos à frente de alguma coisa e o Senhor nos encarrega de transmitir algo, nós devemos levar em consideração primeiro o amor, não o resultado.
Segundo, a identidade. Quem é que está diante de mim? É um filho ou é um qualquer? É um nobre que precisa da nobreza de Cristo para se tornar mais nobre ainda? Ou é uma pessoa comum que está lá fazendo peso, atrapalhando, me dando trabalho? Como que é isso? E por último, o propósito. Então é muito importante você entender amor, identidade, propósito. Qual que é o propósito? O propósito de todo o ensino de Deus é que você se transforme em uma bênção. Isso é prático. Isso é muito prático, irmãos. Talvez você possa conhecer todos os versículos e você teve um aprendizado maravilhoso com esse time de ouro que está aqui. Mas, se nós não chamarmos a atenção num momento como esse, que esses versículos não podem ficar somente nas apostilas ou nos telões, enfim, ele precisa estar no seu coração e ser vida para você e para mim. Ele precisa encontrar um lugar seguro para que ele possa ser acolhido e ali frutificar. E o propósito da palavra se manifestar. Isso acontece, irmãos, quando nós servimos as pessoas com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós temos de melhor, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu tenho, eu quero entregar. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, o propósito é que nós sejamos uma bênção, e uma bênção na prática. Não só uma pessoa que porta um título, um posicionamento lá no topo da pirâmide, que as pessoas devem se curvar, devem respeitar, devem pedir dá licença, devem ter medo para falar. Não. Alguém que está disposto a investir a sua vida como semente em outro coração. Não é verdade? A palavra fala aí de fazer discípulos e de pregar o evangelho. E é para isso que nós estamos nesse ambiente espiritual de aprendizado. É para que nós saiamos daqui com o nosso coração incendiado. E essa formatura é para incendiar o seu coração. Para que você junte tudo isso que você recebeu, aprendeu, ouviu e avance para o propósito que Deus tem te dado. E sabe o que mais, irmãos? Para encerrar, está na hora já, né? Amém? De encerrar, né? Aleluia! Glória a Deus, pastor. É que o principal ambiente de aprendizado, ele acontece em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, que ele te galardoará, ele te abençoará. Meu irmão, nós estamos sendo tirados, está sendo de nós furtado, roubado a presença majestosa, gloriosa, e por que não dizer gostosa do Senhor? Porque pessoas que nos ensinaram com paradigmas errados, nos deixaram afastados, mal amados, não consideraram o propósito das nossas vidas, e aí a gente travou para aprender. Travou. Muitas pessoas não vêm para cá, não se achegam, não aprendem, porque elas simplesmente se decepcionaram quando não quer aprender mais nada. Não quero, nasci assim. Aquela história lá que eu nem sei falar direito. Não é, Gabriela, isso? É assim. E nós vamos nos deparar com isso. Nós precisamos ter atenção com isso e acolher pessoas, como Deus fez na viração do dia, ligar o ar-condicionado, diminuir a temperatura, a luz, e fazer os lugares onde nós estamos um ambiente espiritual de transmissão de vida,
de poder, de unção. O Senhor tem isso para nós. E nós desfrutamos aonde? Lá no nosso lugar secreto. E eu falei tudo isso, irmãos, somente para te inspirar, te convidar para esse lugar espiritual de aprendizado. É ali que, de fato, nós crescemos, nós amadurecemos, nós entendemos, nós compreendemos. É com Ele. Ele é o nosso querido professor. Ele que sabe trazer para mim, para você, aquilo que a gente precisa aprender na prática. Sabe, irmãos, eu estava fazendo esse roteiro, me preparando esse roteiro. E eu sempre uso o roteiro. No ano passado eu não achava o roteiro. Cadê o roteiro? Procurei no celular, procurei no computador, procurei no Drive. Não achava isso aqui. E eu falei, Senhor, Pai, onde está esse roteiro? Já passou por essa experiência, sim ou não? O Espírito Santo falou, na área de trabalho, Ivan. Vê se você gosta disso, meu irmão. É uma maravilha esse negócio, não é? Aí eu fui lá, digitei lá, pum, apareceu. Eu falei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia.